Conforme eu prometi para vocês, eu vou falar sobre hipertensão arterial sistêmica, tá? Mas não vou cobrar isso em atividade, é para vocês saberem, né? Epidemiologia, né? Quanto que ela comete. É o fator de risco para desenvolvimento de doenças, porque pressão alta pode dar alguns problemas no coração e nos rins, tá? Chega a atingir quase 44% da população brasileira, tá? Então é muita gente com hipertensão arterial, tá? Quando ela está associada com diabetes mellitus, é uma das causas de insuficiência renal que a gente discutiu na outra aula, tá? Então, quem tem hipertensão associada a diabetes, 90% desses pacientes vão evoluir para uma hemodiálise, ok? Se não tratada. Complicações da hipertensão arterial: doença cerebrovascular, que é o acidente vascular encefálico, tá? Doença arterial coronariana, que a gente já viu, né? Que é o problema nas artérias coronárias, o que pode levar a um IAM. Insuficiência cardíaca, que é o ICC que a gente viu também, que o coração fica grande. Doença renal crônica, porque os rins vão trabalhar tanto que vão falir. Doença arterial periférica, tá? A gente tem problema nas arteríolas menores que levam sangue para os membros inferiores e membros superiores, né? E o nosso papel como profissional de saúde é identificar quanto antes a hipertensão, acompanhar o tratamento, né? Ver se o tratamento está sendo eficaz ou tem que ser reavaliado por um médico, tá? Pra gente evitar as complicações, né? Pra gente conseguir dar uma qualidade de vida para esse paciente. Como que a gente, né, diagnostica uma hipertensão arterial sistêmica, tá? Pressão normal pra gente é a sistólica de 120 e a diastólica de 80, tá? Ou isso ou menos, tá? Associação Internacional do Coração, que é a American Heart Association, hoje em dia prevê que a pressão boa normal do adulto é 11/7, ou seja, 110/70. Mas 12/8, 120/80, a gente ainda diz que é normal. Quando a pessoa tem pré-hipertensão, quando a sistólica tá até ali 14, que é 140, e quando a diastólica tá até 90, tá? Então, uma pré-hipertensão. Então, 14/9 é uma pressão alta? Não, a gente fala que é uma pré-hipertensão, tá? Hipertensão do estágio 1 acima disso, é de 14 a 16 e até de 90 a 10, ou seja, 160/100. É uma hipertensão de estágio 1. Ou uma pressão de 15/9,5. É uma hipertensão de estágio 1. Estágio 2 é quando está acima de 160. A sistólica e a diastólica acima de 100. Então, o paciente vai na unidade, a gente identifica lá que está 15/10 a pressão, 150%, né? A gente, o que vai fazer? Porque a gente faz pré-consulta, ver os sinais vitais antes de passar no médico. O médico com uma única medida vai medicar? Claro que não. O que a gente faz? Pede para esse paciente voltar na unidade pelo menos uma semana de manhã e à tarde, para a gente acompanhar a evolução dessa pressão. Às vezes a pressão se mantém alta, e aí o médico entra com antihipertensivo. Ou às vezes ele estava nervoso naquele dia, nas outras aferições ficou normal, tá? Então a gente só monitora e pede para ele vir de vez em quando aferir a pressão, tá? Porque acontece de ele estar nervoso no dia, tá? Aí tem a investigação clínico-laboratorial, que o médico também associa, tá? Que vai confirmar a elevação da pressão e confirmar o diagnóstico. Mas geralmente, para a prescrição do primeiro remédio, é difícil o médico solicitar, tá? Avalia a presença de lesões em órgãos-alvo, que é no coração e nos rins, tá?
Porque se a pressão não abaixar com o primeiro medicamento de escolha, aí sim o médico vai pedir um Holter 24 horas, um eco do coração, que é uma ultrassom do coração, um eletrocardiograma, né? As funções do rim, né? Geralmente por exames de sangue, tá? Identificar fatores de risco para doenças cardiovasculares e risco cardiovascular global, tá? E ver se a pessoa não é obesa, como que é a dieta dessa pessoa, tá? Diagnosticar doenças associadas à hipertensão, né? Obesidade, uma diabetes mellitus, um problema de rim. Diagnosticar quando houver a causa da hipertensão arterial. Para atingir tais objetivos, são fundamentais as seguintes etapas: história clínica, desde quando tem percebido, né, o aumento da pressão, alimentação, como é que é, se é sedentário, o exame físico que o médico vai solicitar, vai ver, vai auscultar o coração, o pulmão, vai ver se tem inchaço nos membros inferiores, tá? A avaliação laboratorial inicial do paciente hipertenso, tá? Esses exames geralmente incluem o exame de urina de rotina tipo 1, dosagem de potássio, né, que é um dos íons que faz o impulso cardíaco, dosagem de creatinina por conta da função do rim, glicemia de jejum para se identificar uma diabetes, hematócrito, né, que é a quantidade de hemácias presente no sangue, colesterol total, LDL, que é o colesterol ruim, HDL, que é o colesterol bom, e o triglicérides, que é também um tipo de gordura, tá? Então, esses exames são os iniciais e o eletrocardiograma convencional para que se tem algum problema no impulso elétrico ou se está tendo algum problema, né, no batimento ou alguma arritmia, tá? Aqui, ó, na história clínica, né? Se a gente conseguir levantar tudo isso aqui, gente, é ótimo, tá? Mas assim, o que a gente pede, né? Geralmente a gente já sabe o sexo, a idade a gente já sabe. Perguntar se tem na família para gente com problemas cardiovasculares. Calcular o MC. O MC a gente calcula, né? Que é o peso dividido pela altura ao quadrado, tá? O MC ideal é 25 e acima disso é sobrepeso, até 25, né? E acima disso é sobrepeso, tá? Então a gente tem que avaliar o sobrepeso do paciente, né? Verificar também as medidas do abdômen, porque abdômen globoso, né? Que a pessoa tem muita gordura abdominal também vai influenciar na hipertensão. E sempre atividade física, porque aquele paciente sedentário tem maior probabilidade de ter colesterol, triglicérides alterado, uma diabetes e aumento da pressão decorrente disso, né? Aí a gente tem o tratamento não farmacológico, que a gente mesmo pode orientar, que é o MC inferior a 25, tá? Medida da cintura menor que 102 centímetros em homem e menor que 88 centímetros em mulher. Porque, como eu falei para vocês, muita gordura abdominal vai induzir a complicações, tá? Adoção de hábitos alimentares saudáveis, uma dieta mais equilibrada. Redução do consumo de bebidas alcoólicas, seja destilados quanto, tipo, a população aqui no Brasil costuma tomar bastante cerveja. Mais cerveja tem cevada, que é um tipo de açúcar no sangue depois de degradado, né? Que se acumula mais na região abdominal. Por isso que quem bebe muita cerveja tem aquela barriguinha, tá? Pode beber? Pode, mas não em demasia, tá? Abandono do tabagismo, quem fuma, porque o cigarro deixa as artérias sem a elasticidade de aumentar e diminuir de tamanho, né? Levando a várias doenças. E prática de atividade física regular. Pelo menos se ele fizer 3 vezes na semana, a gente já tá no lucro,
tá? Aí a gente tem o tratamento medicamentoso. Temos os diuréticos, hidroclorotiazida, Lasix, que é o furosemida, espironolactona, que é o Aldactone, tá? Por quê? Tirando água da corrente sanguínea, diminui a pressão. Lembra que a gente viu em anatomia? Temos os inibidores adrenérgicos, tá? Que além de eles diminuir a pressão, também vai regular o batimento cardíaco e alguma arritmia, que é o propanolol, atenolol, metildopa, metoprolol, tá? Os vasodilatadores diretos, ou seja, aumenta a luz das artérias, né? Eles vasodilatam, ou seja, a artéria aumenta de tamanho, diminuindo assim a pressão dentro das artérias, né? Que é a hidralazina, nitropruseto de sódio. Esses são poucos usados, tá? Temos os antagonistas do sistema angina-angiotensina, que eles vão agir, né, diminuindo a força do batimento cardíaco, que é o captopril, enalapril, losartana, valsartana, candesartana ou mesartana, tá? São todos dessa família. E temos os bloqueadores do canal de cálcio. A gente bloqueando um pouco os canais de cálcio, que eles são os impulsionadores do impulso cardíaco, da força do impulso cardíaco, né? Vai diminuir a pressão também. É o caso do amlodipino. Tem outros também que acaba com hino, tá? Então, isso que eu queria passar para vocês. E eu vou falar um pouco sobre o diabetes.